Mateus, capítulo 10, versículo 34 e 35. Não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois em causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Para que a gente compreenda, irmãos, um texto como esse, nós precisamos analisá-lo no seu contexto. E se a gente voltar um pouco aí no capítulo 10, nós vamos ver que o Senhor Jesus está proferindo um discurso, e nesse discurso ele fala sobre a missão do reino. Então ele chama lá os 12, ele concede autoridade aos 12, ele dá instruções aos 12 e envia para anunciarem a chegada do reino de Deus. E a partir do versículo 16 do capítulo 10 aí de Mateus, Jesus ele começa a falar sobre as dificuldades e as perseguições que os discípulos haveriam de encontrar. Por exemplo, aí no versículo 16, ele diz que ele estava enviando os discípulos como ovelhas para o meio de lobos. Então é nesse contexto em que o Senhor Jesus Cristo chama, concede autoridade, dá instruções e envia os 12 e adverte sobre as perseguições que ele profere essas palavras que nós acabamos de ler. O objetivo de Jesus Cristo aqui era mostrar o preço do discipulado, era mostrar que nem sempre os seus discípulos vão encontrar prosperidade, paz, tranquilidade, como algumas igrejas ensinam por aí. É mostrar para nós que seguir a Jesus há um alto preço, existe um alto preço. E aí, então, ele fala que o evangelho, no versículo 34 e 35, o evangelho divide justos e ímpios, inclusive dentro da família. Pode parecer uma contradição. Os judeus, por exemplo, esperavam que a era messiânica fosse uma era apenas de grande paz. E aí Jesus Cristo chega e diz que não veio trazer paz, mas veio trazer espada e que o evangelho causaria divisões. A reação deles foi de espanto. Como nós falamos, eles esperavam que o Messias haveria de inaugurar esse reino messiânico de paz e tranquilidade. Isaías 9:6 diz que o Messias é o príncipe da paz. O próprio Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 5:9, bem-aventurados os pacificadores. Mas nós precisamos entender qual é o objetivo, a ênfase que o Senhor Jesus queria dar. E ele estava dizendo que a sua vinda a este mundo, a sua primeira vinda, haveria de causar divisões. O J.C. Ryle diz que o objetivo da primeira vinda do Senhor Jesus não foi o de inaugurar um reino milenar no qual só haveria paz. Ele diz que não, ele veio trazer o evangelho e o evangelho haveria de provocar divisões e contendas. O evangelho, então, pregado neste mundo hostil, neste mundo rebelde, neste mundo perverso, ele seria recebido também com hostilidade, seria recebido com oposição. E Jesus diz então aí no versículo 34, ele usa o termo espada, que é exatamente um símbolo de divisão, é o oposto da paz. O evangelho, ele vai mostrar quem está e quem não está do lado do Senhor. E lógico, isso vai resultar em perseguição. Então o destaque aqui, irmãos, você que está acompanhando aí, assistindo esse vídeo, o destaque de Jesus é mostrar que Cristo veio a este mundo, a primeira vinda dele, e esta vinda dividiu o mundo em dois. Ele põe uma pessoa contra a outra. Em outras palavras, aqueles que vivem segundo a carne odiarão aqueles que vivem segundo o Espírito. Portanto, até a volta de Cristo, não haverá paz verdadeira entre convertidos e incrédulos. Vocês lembram do que disse o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 6,15? Que união pode haver entre crente e incrédulo? Pois é, Paulo está falando ali também que não pode haver harmonia entre crentes e incrédulos. Não há comunhão entre crentes e incrédulos. Enquanto houver quem crê e quem não crê, quem rejeita, o evangelho ele vai causar essas divisões. Aí a coisa se torna ainda mais crítica no versículo 35,
que Jesus Cristo diz que a fé vai dividir, inclusive, e às vezes de forma mais drástica, dividir até parentes mais chegados. Vai causar divisão até dentro de famílias. No contexto familiar, também há aqueles que creem e aqueles que não creem. O versículo 35, portanto, está dizendo que a mãe, por causa da sua fé em Cristo, recebe a oposição da sua filha e da sua nora, por exemplo, que não creem. O pai crente vai receber a oposição também do seu filho descrente. Então, nós não devemos estranhar o que tem acontecido, né? De que o evangelho, às vezes, ele causa divisão até mesmo entre parentes mais próximos, parentes mais chegados. Agora, uma coisa nós precisamos destacar aqui. Quero citar novamente as palavras de J.C. Ryle. Ele diz que estas coisas acontecem não é por causa de um problema do evangelho, de um defeito do evangelho, mas é por causa do coração corrupto do ser humano. Nós não devemos entender essas divisões por uma falha do evangelho, mas por causa da atitude rebelde do coração do homem que rejeita o chamado ao arrependimento, rejeita o evangelho. Então, antes de Cristo voltar, é o que nós devemos esperar, é o que vai acontecer essa divisão. Não vai haver uma paz universal, pelo contrário, o evangelho, a proclamação do evangelho vai causar divisão entre aqueles que creem e aqueles que não creem. Mas, irmãos, nós devemos buscar paz, nós devemos orar, nós devemos buscar unidade e, embora a gente busque isso, a gente tem que entender que nós não vamos desfrutar dessa paz plena até a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, o que Jesus está falando aqui, ele está falando de uma profecia que a gente tem visto que tem acontecido ao longo dos séculos. Ou seja, o Evangelho mostra, evidencia a divisão entre o reino de Deus e o reino de Satanás. Haverá conflito entre nações, cidades, tribos, famílias, e é isso que o Senhor Jesus Cristo está ensinando no texto que nós analisamos aqui. Para a gente finalizar, eu quero deixar aqui algumas considerações. A primeira delas é que o crente ele não pode ser um causador de confusão para mostrar que é cristão. Não deve procurar confusão, brigas, só para mostrar que ele é o crente. Não, nós não devemos fazer isso. Nós devemos buscar paz, lógico, sem negociar a verdade do evangelho, mas nós não devemos ser o causador de confusão. A segunda e última consideração que eu quero deixar aqui é que nós devemos vigiar, orar por uma época em que finalmente nós iremos desfrutar dessa paz completa. Quando será isso? Será quando o príncipe da paz voltar pessoalmente, quando haverá uma divisão, uma separação definitiva de justos e ímpios. Aí sim nós vamos desfrutar desta paz por toda a eternidade. Que o Senhor nos ajude, eu espero ter ajudado aqui a compreender esse texto. Aproveito para pedir, se você quer que a gente explique aqui um outro texto, coloque aí nos comentários, que assim que a gente puder, nós já temos um roteiro para outros vídeos, mas coloque aí sua sugestão e quando a gente puder, nós estaremos aqui respondendo. Aquele nosso pedido, se inscrevam e temos outros textos que serão analisados. Fique na paz, fique com Deus. Um forte abraço.